Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre comparação. Rede social, se comparar com os outros. Esse é um tema que eu vejo muita gente falando sobre isso. Eu acho muito relevante, acho muito importante, porque nessa era digital a gente consegue muitas vezes e muito facilmente se comparar com outras pessoas, né? A gente tá lá rolando feed do Instagram, olhando o TikTok, aí aparece uma pessoa forte, bombada, ou aparece uma pessoa com um carro de luxo, com acessórios de ouro, com muito dinheiro, assim, com muita influência. E a gente automaticamente, nosso cérebro, a gente começa a pensar, cara, eu queria ser como essa pessoa. Como é que eu posso ser como essa pessoa, né? Que idade que ela tem, né? E a pessoa começa a ter esses pensamentos negativos de si mesmo e ao mesmo tempo negativos, mas positivos, né? Porque às vezes muitas pessoas vê tal conteúdo, tal tipo de conteúdo e querem se inspirar nessas pessoas e querem crescer na vida, né? Mas eu quero falar mais sobre o ponto negativo. Vamos falar um pouco sobre o ponto positivo também, que isso é interessante, mas eu quero falar um pouco agora no começo desse vídeo sobre o ponto negativo dessa dessa desse movimento assim de pegar o celular, ver o TikTok, ver o Instagram e ver pessoas que são influencers, são famosos, que têm muito dinheiro. E sobre isso tudo, eu acho que é um desgaste mental pra gente, para as pessoas que acompanham isso, para as pessoas que não têm, né, mental para isso, porque vamos parar pra pensar assim, tem pessoas que têm uma vida sofrida e daí elas vão lá no Instagram, no TikTok, vão rolar o feed, vão olhar o Instagram lá e vão ver uma pessoa super bem sucedida mesmo, assim, com muito dinheiro, com um filho bonito, uma casa bonita, um carrão. E daí a pessoa fica pensando assim, cara, por que não sou eu? Por que eu não consigo? Né? Eu faço de tudo. Daí tu vai ver uma mãe com 3 filhos, com 2 filhos, o pai já se foi, não paga nem pensão. E daí a pessoa fica naquela ilusão de querer ser aquela outra pessoa, só que no fundo não tem como ela ser aquela outra pessoa, porque cada um é cada um. Só que ela quer aquelas coisas que aquela pessoa tem, sendo que ela não faz nada para ter aquilo. E ela, na cabeça dela, ela mesma se ilude, pensando que talvez um dia ela possa ter. E ao mesmo tempo ela é negativa nesse sentido de não conseguir ter aquilo que aquela outra pessoa tem. E isso acontece muito. Pode parecer que não, mas até você aí, né, que tá me assistindo já deve ter tido esse tipo de percepção, né? De ver a rede social e ver uma pessoa muito influente ou muito rica, realmente abonada no dinheiro e pensar, cara, eu tenho tanto poucos anos e eu não consegui alcançar isso, né? E ter esses pensamentos negativos é a coisa mais horrível porque a gente deixa a gente deprimente, deixa a gente pra baixo e isso não é legal, sabe? Não é legal mesmo. Claro, tem gente que tem pensamentos positivos quanto a isso, né? Tem gente que, por exemplo, segue uma pessoa pra, porque ela gosta de ver a pessoa, né? E ela gosta de se comparar com a pessoa positivamente. Ou seja, ela quer ser que nem aquela pessoa. E ela faz, né, por ela mesma pra ser que nem aquela pessoa, né? Pra conquistar dinheiro, pra conquistar o shape, né? Até pra pegar dicas, né, de como fazer isso. E eu acredito que isso seja positivo, né, para a pessoa que tá vendo aquele influencer ou aquela pessoa que tá postando aquele vídeo. Acho que isso é um ponto positivo de quem vê, mas muitas pessoas, como eu falei no início do vídeo, não veem isso como um ponto positivo. Às vezes vê como um ponto negativo, porque não consegue alcançar com uma pessoa, com o que aquela pessoa conseguiu alcançar. E aí que vem a comparação. A gente tá sempre se comparando às outras pessoas. Só que a gente não pensa que a gente não deve se comparar com as outras pessoas, né? Porque a gente é singular, nós somos únicos no mundo. Ninguém é feito igual a gente, né? Então, a gente não pode se comparar com as outras pessoas.
A gente tem que fazer o nosso, conquistar o nosso, e é isso aí, a gente é singular. E muito louco nesse pensamento que as pessoas elas ficam pensando nisso e se comparando, e isso vai mexendo com a cabeça delas, com o mental delas, né? E elas vão ficando cada vez mais deprimidas. Tem pessoas que ficam deprimidas mesmo sobre essa situação, porque vamos pegar uma pessoa que é mais gordinha, assim, que não tem um corpo tão esbelto. Aí ela vê uma influência lá com o corpo trincado, assim, com a barriga trincada, trincadinha, e ela pensa, que droga, por que eu não sou que nem ela, né? Ela é tão bonita, ela tem um corpo tão bonito, e eu tô aqui comendo um McDonald's, olhando Netflix. Mas aí que vem esse tipo de comparação, que daí você deve pensar que a pessoa que faz esse tipo de comparação negativa, ela não tá no lugar da outra pessoa porque ela não quer, porque ela não se esforça. Só que ficar pensando nisso negativamente vai ser ruim pro mental dela, pra cabeça dela, pro psicológico dela. Só que ela pensa. De qualquer forma ela vai pensar. Mesmo que ela não faça nada pra mudar isso, ela vai pensar negativamente, né? E a mesma coisa, por exemplo, um cara que não tem dinheiro pra nada, né? Que recebe, por exemplo, um salário mínimo e tem que pagar aluguel, conta, luz, comida, alimentação, essas coisas, tem que pagar tudo, despesas eventuais. Esse cara, ele olha pro TikToker famoso, um influenciador, que tem muito dinheiro e fala, cara, por que eu não sou que nem esse cara? Por que eu não ganho tanto dinheiro? O que eu preciso fazer, né? Às vezes o cara pensa. E esses pensamentos negativos vão acumulando cada vez mais na cabeça da pessoa, sabe? Ela fica cada vez mais presa a isso. E é uma coisa que eu acho horrível, assim, né, da pessoa, ela ter esse pensamento e não conseguir sair disso, sabe? E hoje em dia, as redes sociais fazem isso com a pessoa, né? Porque tu tá toda hora rolando feed, vendo foto de outras pessoas e se comparando com as outras. Isso é horrível. Eu mesmo já fiz isso. Eu mesmo já me comparei várias vezes com as pessoas. Hoje em dia eu tento não me comparar, né? Porque eu sei que eu tenho que fazer o meu, que se eu quero construir meu corpo, se eu quero construir um corpo bonito, estético, eu tenho que fazer por mim mesmo, tenho que comer, me alimentar bem, eu tenho que treinar certo, né? Tenho que tomar bastante água, tenho que fazer um processo todo para ter um corpo bonito. E se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que, né, me aprimorar, minhas habilidades para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir vender, para conseguir o que seja. Eu tenho que eu mesmo me aprimorar para ser uma pessoa melhor e não olhar uma outra pessoa, né, que já, por exemplo, aquela pessoa que tu tá olhando, aquele influencer, ele não tá no nível 1, ele já tá no nível 100 ou no nível 50, né? Então tu que tá começando agora, né, que tu quer ter, por exemplo, um shape, tu quer ter dinheiro, tu quer ler mais livro, o que seja, tu tá no nível 1, nível 2, tu tá crescendo, né? E tu tem que seguir né, nesse panorama, assim, de ter crescimento, né? Essas pessoas, só que tu olha essas pessoas já alcançaram o que elas tinham que alcançar na vida, o que elas queriam, elas já fizeram o que elas tinham que fazer para alcançar o que elas queriam, e você ainda não. Só que esse é o problema, você fica se comparando com uma pessoa que já alcançou tudo o que ela quer. Ela já alcançou o shape dela, ela já alcançou a independência financeira dela. Então a gente não pode, de jeito nenhum, se comparar com essas pessoas, né? Ainda mais quando a gente está começando a fazer certa coisa. Quero tocar um piano. Cara, eu não posso me comparar com o melhor pianista do mundo. Eu tenho que ser real, eu tenho que ser realista, né? Eu quero tocar guitarra. Eu não posso me comparar com o melhor guitarrista do mundo. Eu quero jogar futebol, eu não posso me comparar com o melhor jogador de futebol do mundo, né? A gente tem que ser realista consigo mesmo, a gente tem que ter na nossa cabeça certo que a gente não pode se comparar com essas pessoas, né? Então, essa reflexão que eu trago pra vocês, que eu acho muito importante da gente se pensar hoje em dia, e é isso aí. Não se comparem, de jeito nenhum. A gente é singular, cada um nasceu com um propósito, cada um nasceu de um jeito. E é isso aí. Até a próxima. Curte o vídeo, dá um like se tu... Quer dizer, dá um like e curte o vídeo é a mesma coisa. Mas curte o vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdo. Se tu gostou do conteúdo, né? É isso aí. Se conseguir, compartilha também pros amigos, pras amigas. E é isso aí. Tchau, tchau.